Olá! Há 10 anos aconteceu o maior atentado terrorista e o primeiro em solo americano já presenciado pelo mundo. O 11 de setembro de 2001 foi marcado pelo ataque de 4 aviões sequestrados com passageiros. 2 derrubaram as torres gêmeas do World Trade Center, a marca que definiu o céu de Nova York por 3 décadas. Outro avião explodiu no prédio do Pentágono, em Washington, e um quarto caiu na Pensilvânia. No total, mais de 2.900 mortos. A data marcou uma mudança radical na política de combate ao terrorismo. O mundo passou a conhecer a Al-Qaeda e o mentor Bin Laden, morto recentemente. Para falar desse fato histórico e também das consequências causadas, o Alerj Debate recebe o deputado Paulo Ramos e também o jornalista Milton Coelho da Graça. Deputado, por que os terroristas escolheram o World Trade Center, esse lugar lindo que todas as pessoas de Nova York amam lá em Manhattan? Bom, primeiro agradecer a presença aqui do Milton. Eu é que agradeço. É uma alegria muito grande, porque trata-se de um jornalista de grande reconhecimento. Não vou nem falar de grande projeção, mas o Milton tem uma carreira que é identificada. Para os jovens, né, jornalistas, é uma referência que precisa ser considerada. Então, uma alegria muito grande que Muito você obrigado. venha aqui participar comigo desse debate. Mas estamos vivendo uma coincidência. 10 anos de um atentado que fez com que o povo americano conhecesse o que é uma guerra ou o que pode ser uma guerra no seu próprio território. Exatamente numa fase em que a Líbia vem sendo bombardeada pelas forças da OTAN. E o Muammar Gaddafi, quando libertou o povo líbio do jugo de potências como os Estados Unidos, ele próprio, Gaddafi, dizia isto, escreveu o livro verde, mas ele se dizia disposto a apoiar qualquer movimento em qualquer parte do mundo que representasse uma luta contra o Império Americano. E chegou a propor na ONU o que ele chamou uma força internacional de paz a ser composta por 100 países para a invasão dos Estados Unidos, para que o povo americano conhecesse, soubesse o que é uma guerra no próprio território, já que os Estados Unidos promovem sempre guerras em países outros, desgraçando a vida da população. Primeiro que esse episódio demonstrou, primeiro, que não existe segurança. Por maior que seja o aparato, ninguém é inexpugnável. Imaginar que terroristas se organizaram. Eu não falo nem no símbolo lá das Torres Gêmeas, mas o Pentágono. Quer dizer, talvez fosse o lugar considerado mais protegido do mundo, mais do que a Casa Branca. E foi alcançado por um atentado terrorista. Nós podemos chamar de terrorismo. Claro que ninguém pode se sentir feliz tendo em vista a perda de tantas vidas humanas, tantos inocentes. E esse sentimento somos possuídos quando verificamos atos semelhantes em qualquer parte do mundo. Mas, obviamente, que os Estados Unidos têm se excedido. A tal da segurança nacional dos Estados Unidos vem sendo levada à ponta de faca, ficando evidente que a questão é a segurança econômica. Eu tenho feito o seguinte desafio, Milton. Quando o Tribunal Penal Internacional vai processar o George Bush, porque criou um pretexto, sabendo que era mentira, para assaltar o Iraque e, simultaneamente, roubar o petróleo do povo iraquiano. Então, agora com 10 anos, que, pelo menos, haja uma mudança, que ainda não houve. O assalto agora à Líbia, a questão do Afeganistão, quer dizer, os Estados Unidos, em defesa dos seus interesses econômicos, eles invadem os países, estão autorizados a matar qualquer pessoa em qualquer parte do mundo em defesa da chamada segurança. Então, 10 anos
o episódio não serviu para que os americanos pressionassem os seus respectivos governos a respeitar a segurança de outros povos. Então, esse ataque ao Afeganistão para derrubar o Talibã, na verdade, foi uma decisão insensata do presidente dos Estados Unidos. Todos sabem a motivação, né? Os oleodutos, porque os americanos apoiaram o Talibã no Afeganistão. Como eles armaram o Iraque contra o Irã. Saddam Hussein, quando se sentiu fortalecido, especialmente politicamente, nacionalizou tudo do petróleo no Iraque. Não existia uma bomba de gasolina com bandeira da Shell, Esso, em solo iraquiano. Depois que nacionalizou, virou inimigo. Jornalista Milton, você estava nos Estados Unidos nesse momento? Não. Você era correspondente? Eu tive uma informação do além para sair que não estava mais boa, não era muito mais coisa boa morar em Nova York. Então eu voltei aqui para o Brasil, onde pelo menos nós não temos terrorismo. Mas veja bem, o que eu acho importante a gente analisar o ataque ao World Trade Center e ao Pentágono e à Casa Branca, que foi fracassado, é o fato de que mudou a cabeça dos americanos até no estilo de fazer guerra. Guerra em território alheio, como eles vinham fazendo desde o final do século XIX. Hoje a cabeça pensante bélica dos Estados Unidos deixou de ser simplesmente a força armada tradicional e sim passar a ser os órgãos de inteligência. Em 61, os Estados Unidos já tinham criado uma super agência de inteligência chamada Agência de Inteligência da Defesa, por conta do roubo do segredo da bomba atômica. Aquilo já tinha assustado quando eles viram a bomba russa explodir, a bomba chinesa, e começou a se vulgarizar. Vários países já têm hoje bomba atômica, eles decidiram criar uma nova agência. E a guerra do Vietnã e a guerra ao terrorismo mostra que hoje a cabeça bélica está voltada para a inteligência. Quer dizer, o serviço de informações que tinha sido criado na Segunda Guerra passou a ser a coisa, eu acho hoje, o órgão mais importante para o Estado-Maior das Forças Armadas. Daí o uso de aviões sem piloto, que não tem militares, só tem inteligência atrás dele. Quem manobra os drones, esses aviões que vão lá com bomba e acerta exatamente onde eles querem, é controlado pelos órgãos de inteligência, não mais por militares. É pelos militares, porque quem chefia é o Estado-Maior das Forças Armadas, mas são os serviços de inteligência, é a informação que eles obtêm permanentemente que leva a saber onde é que estão as coisas. Então, isso é importante. Por exemplo, ninguém deu importância ao fato de que o secretário, o ministro da Defesa americano de Bush, continuou no governo Obama. Quer dizer, a oposição ganhou a eleição, mas o secretário de Defesa continua a ser o mesmo. O general que comandava as forças americanas no Afeganistão tornou-se o dirigente maior da CIA. Então, essa interligação entre os militares passou a ser o seguinte: não só isso que o deputado disse, quer dizer, eles têm direito de matar onde eles quiserem, mas sempre que eles fazem isso, eles estão sob o comando direto do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, através dos órgãos de inteligência. Então, qualquer pessoa no mundo pode ser atingida se o Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos decidirem que é necessário que aquele sujeito morra. Vocês acreditam que no atentado de 11 de setembro os Estados Unidos foram pegos de surpresa? Eles não esperavam jamais, nunca sofrer um atentado desses? Na verdade, são acusados os órgãos de inteligência. Isso. Porque depois, na investigação, ficou comprovado que houve várias pistas deixadas e que os órgãos de inteligência, que eles falharam. Agora, os órgãos de inteligência também são utilizados para produzir informações falsas e que são massificadas pelos meios de comunicação no sentido de buscar uma justificativa para atos americanos, como foi o caso do Iraque. Quer dizer, forjaram uma informação. Acredito, inclusive, que muitas pessoas com responsabilidade política nos Estados Unidos acreditaram e foram induzidas a apoiar uma intervenção militar no Iraque, confiantes de que as informações produzidas correspondiam à verdade. Vários países apoiaram por causa disso. Acreditando. Imaginar, por exemplo,
Porque o George Bush tinha como fachada do seu governo 2 negros. Olha aí, quando se discute a questão do racismo, era o Colin Powell e a Condoleezza Rice. Ali, né, como vanguarda das intervenções americanas, da política de extermínio. E agora o Obama, afrodescendente, também patrocinando para demonstrar o seguinte: o que prevalece é o interesse econômico na perspectiva do imperialismo americano, independente de sexo, independente de etnia. Eles massacram desde que seja para afirmar, para a consolidação de seus interesses. Inventaram um ataque cirúrgico, né? São capazes de alcançar o ponto específico. Porque nós estamos vendo o caso agora da Líbia. Nós não estamos vendo os bombardeios feitos pela OTAN. Onde as bombas estão caindo? Aparecem aqueles grupos, né, que eu chamo de quase que descamisados, com armas em carros, às vezes, carros até velhos, tomando as cidades. Mas o bombardeio da OTAN, as bombas estão caindo aonde? Isso eles não divulgam. Por quê? Porque o objetivo é sinalizar para o mundo que é uma revolta popular, que não existe o apoio. E qual o interesse em relação à Líbia? Além de retirar o Gaddafi, que é um opositor, embora nos últimos anos, para superar o bloqueio, que a Líbia ficou bloqueada, como Cuba sofre esse bloqueio, há anos a fio, a Líbia é bloqueada, completamente bloqueada. Então é uma espécie de cinismo que hoje já não prospera. As pessoas se submetem, algumas adotam o discurso, mas a verdade nua e crua já fica de impossível ocultação. E é preciso sempre lembrar o seguinte: no mundo árabe existe uma profunda divisão que está acima de todas as outras. É a noção do que pode fazer com que ressurja o poderio que os árabes já tiveram na história humana. Não é? Claro. E essa coisa é muito óbvia na Turquia, né? Onde o exército acabou com o governo muçulmano e assumiu o governo militar durante anos. O Nasser é o sujeito que, a noção de jihad, de guerra santa, nunca é dos militares árabes. É sempre ao contrário, é dos religiosos radicais que acham que o Islã tem de resistir pelas armas, combater os infiéis. Os exércitos não. Os exércitos, em geral, na Turquia, no Egito, onde eles estiveram no poder, no Iraque, onde eles estiveram no poder, a noção é de conter o islamismo como religião. Então, eu não tenho a menor dúvida de que os islâmicos da jihad, que querem a guerra, foram insuflados por baixo das cortinas desde a guerra do Afeganistão, desde Nasser, para derrubar governos de origem militar. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Alerj Debate, hoje falando a respeito do maior atentado terrorista ocorrido no mundo, o 11 de setembro, e as consequências causadas. Eu volto já já.